O evangelismo muitas vezes é assustador porque ou nós não sabemos o que dizer ou a gente fica com medo de falhar. Então é por isso que hoje a gente vai ver quais são as bases bíblicas para nós sabermos como evangelizar e também 4 métodos de como fazer isso na prática. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Fé e Tulipas e hoje a gente vai estar fazendo mais um vídeo da nossa série sobre disciplinas espirituais da vida cristã, que é com base nesse livro do Donald Whitney. Esse livro tem em português, se você quiser adquirir o link vai estar aqui embaixo, porque a gente já falou sobre leitura bíblica, sobre meditação, sobre oração. Semana passada a gente falou sobre como que nós podemos realmente adorar em espírito e em verdade e vários tópicos assim que a gente está vendo essas bases para nós conseguirmos cultivar uma vida com Deus. Mas antes da gente entrar nesse tópico de evangelismo, se você é nova, seja muito bem-vinda e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para você sempre estar sendo notificada quando lançar vídeo novo e também assim você vai fazer parte dessa comunidade de mulheres que amam o Senhor Jesus e juntas buscamos crescer à semelhança dele. E uma das formas como a gente pode fazer isso é pelo evangelismo. E o autor fala uma coisa que eu concordo demais, que ele vai falar que dois momentos que a gente aproveita muito, a gente tem um sentimento muito bom como cristãos, é tanto no momento de adoração, quando a gente sente que a gente está em adoração, tocando uma música, coisas assim, ou também quando a gente acaba de evangelizar alguém. Então, é um sentimento bom quando a gente evangeliza e a pessoa nos ouviu e ela parece estar aberta para o evangelho, então aquilo dali é uma coisa muito boa que revigora a nossa fé. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa se perguntar, já que é uma coisa muito boa, por que a gente não faz com tanta frequência? Então, é uma coisa que isso acontece com todos nós, que muitas vezes a gente não trata como uma disciplina em si. Mas o que a gente vai ver hoje é que, em primeiro ponto, o evangelismo é esperado de nós como cristãos. E um exemplo disso está em Marcos 16, versículo 15, que o Senhor Jesus vai dizer assim: E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então isso daqui mostra a grande missão que o Senhor Jesus nos deixou, que é de ir, pregar e evangelizar. São duas coisas que a gente precisa fazer que são essenciais. E eu tenho certeza que se você for parar para pensar no tanto de oportunidades que Deus já te deu para evangelizar, tem horas que a gente até perde a conta e a gente não lembra de todos os eventos certinhos. Mas também, por outro lado, muitas vezes Deus nos dá a oportunidade perfeita e a gente faz exatamente o contrário, ou seja, a gente gagueja ou então a gente fala uma coisa que não tem nada a ver. E eu pessoalmente, eu lembro uma vez que eu tive uma oportunidade perfeita, que foi quando no ensino médio um rapaz da minha sala, ele me perguntou o porquê eu não falava palavrão. E eu respondi uma coisa que não tinha nada a ver, enquanto eu poderia ter dado uma ótima resposta, enquanto eu poderia ter respondido porque eu tento agradar o Senhor Jesus, porque a Bíblia me instrui a isso, eu poderia ter dado várias respostas, mas eu não fiz isso. E eu só percebi depois e eu fiquei muito triste comigo mesma. Mas é uma coisa que hoje eu vejo que o Senhor usou aquele momento que eu não soube responder para que pudesse me despertar, para que nas outras oportunidades eu pudesse estar mais atenta e aproveitar cada uma delas. E é isso que a gente precisa fazer. Mas também às vezes a gente pensa, por que algumas vezes a gente tem a oportunidade perfeita e a gente estraga tudo? Porque às vezes a gente tem a oportunidade perfeita e não aproveita. E muitas vezes a gente acha que a gente não está preparado, ou seja, a gente tem medo de como a outra pessoa vai responder, ou se ela fizer uma pergunta que a gente não souber responder e coisas assim. Então muitas vezes por causa disso a gente resolve simplesmente evitar o evangelismo. E outra questão é que muitas vezes a gente pode ter o medo de falhar, ou seja, a gente fica com medo da outra pessoa não receber o evangelho bem, da outra pessoa não querer receber o Senhor Jesus no coração dela, e às vezes a gente fica achando que a resposta que a pessoa vai dar depende de nós, mas a questão é que a gente pode ter uma grande confiança, sabendo que quem convence do pecado e leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Então, no final das contas, o nosso trabalho é ser como se fosse o Correios, ou seja, se a pessoa vai gostar do que está dentro da embalagem, isso não é o nosso trabalho é entregar, porque aquele que fez a mensagem vai agir no coração daquela pessoa, ou seja, o Senhor Jesus, o Espírito Santo vai estar agindo no coração das pessoas que estiverem ouvindo a palavra de Deus, para que então elas possam receber. E também outra coisa,
O evangelismo, ele é empoderado, ou seja, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente não vai só porque, eu não tenho nada pra fazer, então tá aí, vou sair pra evangelizar algumas pessoas. A gente não faz isso. A gente faz porque nós recebemos essa missão por Deus e Deus, ele tem essa autoridade, ou seja, tem poder naquilo que nós vamos falar. E olha só o que diz Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o Senhor Jesus, que ele nos deu esse comando de estarmos compartilhando o Evangelho, ele manda o Espírito Santo em nós para que nós possamos estar compartilhando o Evangelho em todos os lugares. E olha só essa citação. O mesmo poder do Espírito Santo que mudou a sua vida para Cristo é o poder que testemunha para Cristo. Isso é interessante porque muitas vezes a gente não para pensar nisso. Que o Espírito Santo que nos converteu, que nos fez que nós enxergássemos o nosso pecado e a nossa necessidade por Cristo, faz com que nós possamos testemunhar, ou seja, é o mesmo poder. Isso é uma coisa muito importante pra gente saber, porque vai fazer com que a gente queira estar compartilhando mais o evangelho com outras pessoas. E também, o evangelismo é uma disciplina, ou seja, nós precisamos nos disciplinar para estarmos compartilhando o evangelho. Até no exemplo que foi o autor que deu de que nós somos o Correios. Desse jeito, a gente precisa nos disciplinarmos para estarmos pegando esse pacote que a gente recebeu e estarmos entregando a outras pessoas, porque muitas vezes a gente não vai querer fazer esse esforço, ou a gente vai ter medo e as outras razões que a gente falou no começo. Nós precisamos estar focados, sabendo que é uma coisa que muitas vezes não vai vir natural para nós. Tem horas que o evangelismo simplesmente acontece quando a gente está conversando com alguém que a gente já conhece e a gente sabe da necessidade da pessoa, mas tem horas que a gente vai ter que criar a situação, a gente vai ter que estar pronto fora de tempo também, como nós somos instruídas. Se você está em um lugar onde você, por exemplo, é o único cristão, você vai ter que se disciplinar para você saber que aquelas pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Porque dependendo, se às vezes você está na escola, você pode pensar, a minha relação com essa pessoa é estritamente pra gente estudar junto e acabou. Ou se no trabalho, eu vou almoçar com essa outra pessoa aqui simplesmente para falar de trabalho. Mas a questão é que a gente pode simplesmente estar perguntando mais sobre a vida pessoal daquela pessoa e assim a gente vai poder compartilhar o evangelho. A gente tem que criar essas situações. Mas como que a gente faz isso? Então aqui vão 4 métodos de como a gente pode estar abrindo situações e meios para estarmos compartilhando o evangelho. E a primeira forma é a hospitalidade. Tem um outro vídeo aqui do canal que fala somente sobre esse assunto de hospitalidade cristã, então se você quiser ver, clica aqui em cima. E é muito interessante isso porque muitas vezes o evangelho vai vir com a chave de casa. Porque dentro de casa é onde nós estamos mais relaxados e é onde nós mostramos a nossa intimidade. Ou seja, quando nós trazemos outras pessoas para conhecerem o nosso lar, nós estamos de certa forma mostrando para elas como que é um trailer da nossa vida. Desse jeito elas vão ver o evangelho na prática. E sem contar que onde você mora não é por acaso. Ou seja, Deus escolheu os seus vizinhos para serem os seus vizinhos. E isso tem a ver com tudo. Ou seja onde nós estamos, Deus de propósito nos colocou naquele lugar. Ou seja, se você estuda na faculdade que você estuda, é porque Deus te colocou lá. Se você trabalha no emprego que você trabalha, é porque Deus te colocou lá. Se você mora na casa que você mora, é porque Deus te colocou lá. Se você congrega na igreja que você congrega, é porque Deus te colocou lá. E seja onde for, nós temos o mandato de sermos bênção aonde nós estivermos. E o mais bonito disso é porque Deus de propósito escolhe as pessoas que vão estar perto de nós para que nós possamos testemunhar cada uma delas. Então você pode usar a sua própria casa, a sua localização para estar compartilhando o evangelho. Ou seja, chama uma amiga sua que você sabe que não é cristã para um chá da tarde, coisa assim, para vocês estarem conversando e seja intencional na sua conversa, seja uma conversa pessoal que vai levar para esse âmbito espiritual. Então você pode usar isso para estar compartilhando o evangelho para aquela pessoa. Ou se você é casada, você chamar um casal que vocês sabem que não são cristãos para os dois estarem compartilhando e mostrando como que é a vida cristã de um casal e tantas oportunidades que você pode usar a sua casa para evangelizar. E a segunda forma é você chamar uma pessoa que não é cristã para o estudo bíblico. Ou seja, se você tem um estudo bíblico com mulheres da sua igreja, convida uma amiga sua que não é cristã para participar. Muitas vezes essas discussões e simplesmente aprendendo mais da Bíblia, tendo outras pessoas também para ajudar o entendimento, vai fazer com que ela possa aprender a ler a Bíblia também sozinha. Então desse jeito você vai estar evangelizando enquanto você estuda a Bíblia e aquela pessoa que não é crente vai poder ver como que é o relacionamento
entre outras pessoas que amam o Senhor e ver como que essas pessoas estão juntas e como que é a comunhão delas e como que é bom estar entre essas pessoas. Então, essa é uma ótima forma também de compartilhar o evangelho. E outra maneira é você simplesmente perguntar: como eu posso orar por você? Como a gente vive num meio cristão, muitas vezes a gente esquece que para outras pessoas que não são cristãs, isso é uma coisa completamente estranha para eles. Então, no momento que você pergunta para alguém: eu estava orando por você durante essa semana, mas eu queria saber, tem algum pedido especial que eu possa estar orando? Então, desse jeito, aquela pessoa vai ver tanto um carinho como um cuidado. Então, desse jeito, muitas vezes a pessoa vai simplesmente falar sobre alguns problemas pessoais que está passando e coisas assim que vai te ajudar a tanto orar por ela, quanto também a poder ter uma porta para compartilhar o evangelho. Então, você simplesmente perguntar: como eu posso orar por você? É uma grande porta para você compartilhar o evangelho. E outra maneira que também é uma das mais conhecidas e que acho que muitas igrejas fazem também, é você simplesmente ir num parque, num shopping ou algum lugar que você sabe que vai ter muita gente, para ir ali compartilhar o evangelho com as pessoas que você encontrar. Isso é interessante porque muitas vezes você não precisa de um grupo da igreja para fazer isso. Simplesmente saia para caminhar no parque que você gosta de ir, perto da sua casa, e aquelas pessoas que você vê que estão mais tranquilas ou caminhando num passo devagar, coisas assim, você pode perguntar: olha, eu posso caminhar aqui do seu lado? Então aí vocês vão criando uma conversa e se conhecendo durante essa caminhada. E existem várias abordagens que você pode fazer. Simplesmente seja criativa e pense em algo assim: se alguém viesse me evangelizar, qual que seria a abordagem que eu me sentiria mais confortável? Então se pergunte isso, anote algumas ideias e, aliás, comenta aqui embaixo que eu vou ficar interessada de saber quais são as ideias de vocês, que também vai ajudar a gente aqui de como que a gente pode abordar outras pessoas. Mas voltando, isso é uma coisa muito importante para que a gente possa estar abrindo portas para compartilhar o evangelho. Mas às vezes uma questão que pode ficar: beleza, eu comecei a conversa e agora o que eu falo? Simplesmente conte sobre o que o Senhor Deus fez na sua vida. Ou seja, simplesmente fale para as pessoas que todos nós pecamos e que por causa do pecado nós estamos separados de Deus, que é santo. Então, por causa disso, porque o nosso pecado nos afasta de Deus e o nosso pecado não pode simplesmente desaparecer para que a gente possa voltar a ter esse relacionamento com Deus. Então, como que a gente pode fazer? O nosso pecado, ele precisa ser pago, ou seja, como uma fiança que está aberta, que a gente precisa deixar ela paga. Como que a gente faz isso? E o Senhor Deus, ele fez um caminho que foi enviando Jesus para morrer em nosso lugar, para que assim a ira de Deus caísse sobre ele e assim os nossos pecados fossem perdoados nele. E no terceiro dia, o Deus Pai ressuscitou o Senhor Jesus para que desse jeito nós pudéssemos ter certeza que tudo o que ele disse é verdade e que desse jeito a nossa fé é firme. Então, por causa disso, quando a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente confia em Jesus, nós podemos ter de volta esse relacionamento com Deus. Então é simplesmente você contar sobre o que Deus fez na sua vida, esse entendimento que Deus te deu. E outra coisa que a gente também precisa ter em mente é que nós precisamos falar do evangelho, ou seja, claro, nós precisamos viver a nossa vida sendo bons testemunhos daquilo que Cristo fez na nossa vida, mas também nós precisamos falar, ou seja, como diz em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E nesse capítulo ele conta uma história que pessoalmente me chocou muito, que é a história de um homem que tinha acabado de se converter e foi contar para o chefe. E o chefe respondeu o seguinte: isso é ótimo, eu sou cristão e tenho orado por você há anos. Então o novo cristão respondeu: por que você nunca me disse que era cristão? Você era a razão do porquê eu não estava interessado no evangelho todos esses anos. Como assim? O chefe perguntou. Eu fiz o meu melhor para viver a vida cristã perto de você. Então o novo cristão respondeu: esse é o ponto. Você viveu uma vida modelo, sem me contar que era Cristo que fazia a diferença. E eu me convenci de que se você podia viver uma vida boa e feliz sem Cristo, eu também poderia. Então, essa é a importância. Nós precisamos usar as nossas palavras para estarmos compartilhando o evangelho. Ou seja, se nós vivemos uma vida com paz, com alegria, é por causa de Cristo e as outras pessoas precisam saber que é Cristo que faz a diferença em nós. Porque senão, muitas vezes, elas vão estar buscando essa felicidade, mas elas não vão saber aonde, porque muitas delas não vão nos perguntar. Então, é por isso que a gente precisa usar as nossas palavras para compartilhar o evangelho. Então, resumindo, evangelizar é algo que é esperado de nós, mas também é empoderado pelo Espírito Santo e é uma disciplina. Então nós precisamos ter certeza de que nós entendemos tudo isso para que a gente possa estar nos disciplinando para estarmos compartilhando o evangelho com maior frequência. E também, lembra de uma coisa, é muito bom depois que a gente compartilha o evangelho. E também,
o Senhor Deus, Ele usa as nossas palavras para estar abençoando outras pessoas, mesmo que naquele momento elas não se convertam, porque a palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Então isso é uma coisa maravilhosa que nos dá uma grande confiança, sabendo que o Espírito Santo pode estar nos usando para mover no coração daquelas pessoas. Então tenha alegria, tenha coragem quando você for evangelizar e faça isso com todo o seu coração. E a nossa pergunta do dia vai ser: qual foi uma boa experiência de evangelismo que você teve? Então comenta aqui embaixo uma experiência que vai ser uma coisa que vai ser muito bom para que todas nós possamos estar vendo as diferenças e as formas como o nosso Deus usa o evangelismo. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o seu like, o seu comentário e de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade e nenhum dos vídeos sobre o tema de disciplinas espirituais. E, aliás, se você quiser ver os outros vídeos dessa série, vai ter a playlist aqui na descrição. E a gente se vê na próxima quarta-feira.